Olá! Continuando a série de casos homeopáticos, hoje eu trouxe um caso de uma pessoa que eu atendi em abril deste ano, abril de 2021. Então é uma senhora de já seus 66 anos que me procurou, por uma questão, ela colocou no formulário antes da consulta para prevenção e manutenção. Mas quando a gente começou a consulta, ela já iniciou a consulta falando o seguinte: tenho saído muito pouco para me movimentar, apenas atividades em casa. Minha mãe veio para casa com 92 anos e foram 2 meses muito pesados para se lidar. Ela teve muitas síncopes, desmaios, Veio a falecer em março de 2021. Comecei a fazer constelação e terapia, tomei uma dose da vacina em fevereiro. Mesmo com a vacina, estou muito confinada, não tenho vontade de sair. Então aqui já apontava nessa dinâmica de uma reserva exageradamente grande, de ela não querer sair de casa. Então a gente continuou, eu pedi para ela continuar a descrição na consulta. Minha mãe veio para casa, pânico e pavor em relação à pandemia. A paciente relatava medo de falhar na função de protegê-la. Quando ela retornou para a casa dela e tive contatos, fiquei em casa 15 dias. Fiquei sem cruzar a porta por uns 5 meses. Olha só, pessoal, também dentro desse contexto, essa intensidade do isolamento que ela está relatando, Isso é importante para a gente escolher o medicamento, que eu prescrevi logo na sequência, que eu vou explicar para vocês. Medo de sair, medo do contágio, medo de estar sozinha. Me sinto numa posição fetal, encapsulamento, congelamento, vontade de chorar, experiência de morte, esperando acontecer, diluição. Essa proteção do encapsulamento, um novo congelamento, vazia. Ou seja, a paciente relatava isso já em contato mais profundo com suas emoções e ela usou estas palavras para descrever a experiência mais interna dela. Ela também comentou que tal processo impediu de tomar a segunda dose, ela precisa romper o encapsulamento, falta força para romper. Talvez essa frase é muito importante nesse caso, ela não tem força para romper essa cápsula, tá? Perguntei sobre os sonhos dela, então ela fala que tem uma figura de cera misturada com palha de milho no sonho, parece uma figura humana, parece o rosto da minha mãe, querendo sair daquela figura de palha e cera, ter que ajudá-la, essa era a sensação. Precisa romper encapsulamento, ela usou as mesmas palavras para descrever o sonho. Ou seja, essas palavras vêm de uma camada muito profunda dela, que tem a ver com romper e encapsulamento. E como nós sabemos, quando nós prescrevemos uma homeopatia, nós precisamos prescrever no nível cada vez mais profundo. Quanto mais profundo da experiência que a pessoa estiver vivenciando, mais efeito de melhora global a pessoa vai ter com o tratamento. Perguntei sobre os medos dela e ela falava que tinha medo de estar sozinha, medo do abandono, falta de energia e vitalidade, que era o principal, para enfrentar o medo. É isso, pessoal. Então, tudo isso, claro, eu resumi bastante. Foi ao longo de 1 hora, 1h15 de consulta, em que a gente pôde chegar nessas experiências mais profundas que ela relatava. Nessa situação, eu fiz uma repertorização, que a gente coleta os sintomas que o paciente está descrevendo, a gente joga num repertório digital, que é uma ferramenta que os médicos homeopatas utilizam para cruzar certos sintomas, e para ver qual medicamento nas experimentações homeopáticas cobre aqueles sintomas que o paciente está se referindo. Eu fiz isso e apareceu alguns medicamentos, que foram muito interessantes e, claro, pela toda a descrição dela e por eu perceber que dentro de uma dinâmica mais profunda, essa paciente ela relatava uma experiência de encapsulamento, de não vitalidade, de ficar parada completamente, esse medo também de romper essa cápsula. Então essa cápsula, nesse caso, a gente pode dizer que é uma metáfora para a experiência uterina, Então, dentro do útero, a criança ela passa por vários estágios, Ela passa pelo estágio
de ser constituída, de ela se fixar dentro do útero, passa pelo estágio de ampliar seu tamanho, né, de se expandir dentro desse espaço, e quando ela chega num certo tamanho, lá pela 28ª, 30ª semana, a criança começa a ficar já bem ajustada dentro do útero, né? Então a sensação carbônica dentro dessa descrição, né, dentro da homeopatia, é essa sensação da criança estar ali, completamente protegida pelo útero, porém completamente hesitando sair desse lugar, porque ela está tomada pelo útero, o útero está cobrindo ela, protegendo, e é difícil então fazer o movimento seguinte. Fazer o movimento seguinte significa ter que fazer força, ter que lutar para passar pelo canal do parto, né? Então, logo na tabela periódica, se a gente for ver, depois do elemento carbono, nós temos nitrogênio, né? Nitrogênio é um elemento importante, então diz respeito a essa experiência de fazer a força e atravessar algo estreito. Então, no caso dela, não era uma experiência de estar atravessando o canal do parto, mas sim mais uma experiência carbônica. Ela estava lá dentro do útero, tinha um tema materno muito forte nesse caso, e ela não queria sair dessa redoma, né, dessa proteção uterina. Por isso eu prescrevi um remédio que tivesse o elemento carbônico muito forte, que tem esse tema da falta de vitalidade muito grande. E aí eu escolhi Carbo Vegetabilis, que é na verdade, dentro da homeopatia, Carbo Vegetabilis, ele é muito rico em carbono, ele é feito de várias substâncias que são queimadas no fogo, então não se trata exatamente do carvão vegetal, né? E essa matéria-prima dessa homeopatia pode às vezes ser madeira ou outras partes de madeira, né? E Hahnemann, né, então o criador da homeopatia, já tinha descoberto esse remédio chamado Carbo Vegetabilis, que é um medicamento incrível, né, classicamente nos estudos homeopáticos, para ressuscitar muitas vezes pessoas que estão em UTI, em estados gravíssimos, né, com uma vitalidade muito comprometida. Carbo Vegetabilis tem uma grande ação, porque o carbono, o carvão queimado, ele perdeu todo o oxigênio, né? Então, a pessoa que precisa de Carbo Vegetabilis, ela passou por um processo de esvaziamento dessa substância oxigênio. E ela precisa então recuperar esse oxigênio para poder ter energia, para quebrar o ATP dentro das células, para liberar a energia, né? Então, essa paciente passava por esse processo, ela tomou essa homeopatia, tomou 2 doses únicas seguidas de gotas. E claro, depois de 3 meses a gente fez uma nova consulta e olha que relato bacana que ela trouxe nessa consulta em relação a essa hesitação de sair do lugar, dessa falta de vitalidade. Ela fala assim, ó, depois da nossa consulta muitas coisas boas aconteceram. Fui para uma cidade, fui para uma praia, né, em outro estado e fiquei 1 mês lá. Voltei para concluir o implante dentário. Ficarei lá por um tempo indeterminado. Consegui sair daquela inércia, daquele marasmo. Consegui colocar as coisas no carro e ir para lá, após ter tomado a homeopatia. Quando retornei, eu voltei para aquele ambiente anterior. Ela teve que retornar para a cidade, né, e para casa onde a mãe tinha falecido. Não foi nada bom. Voltei para aquele estado anterior de não querer fazer. Fiquei muito depressiva, introspectiva, sem vontade, né? Queria sair da gaiola, mas depois tinha voltado para a gaiola. Então ela se sentia dessa forma, sentir a vida, de estar viva e sentir a respiração. Lembrava da minha mãe, vinha muita tristeza, muito desânimo, muitas saudades, né? Então ela também descreveu várias coisas nessa consulta, mas basicamente ela falava também que se sentia congelada, né? Ela se sentia chocada por tudo que tinha acontecido. Então aqui nesse momento eu mudei um pouco o tratamento e usei uma outra substância que trabalha bastante temas do luto, né, que se chama Ignácia amara, é uma planta, né, mostrando que muitas vezes no processo do paciente, dentro do tratamento homeopático, a gente pode ir utilizando medicamentos diferentes de acordo com o que vai surgindo na consulta, né? E sempre o medicamento homeopático precisa ser tomado como um todo, numa experiência profunda e individual.
não existe medicamento homeopático para o luto, não existe medicamento homeopático para depressão, não existe remédio homeopático para qualquer outro problema específico, doença. Existe um processo de adoecimento que é único, que é daquela pessoa, e o médico homeopata ele vai investigar isso e ver qual substância que pode beneficiar mais naquele momento. Também trouxe esse caso para mostrar que a homeopatia tem uma grande contribuição para o tratamento psiquiátrico, né? Para as dinâmicas psíquicas que muitas vezes as pessoas sofrem de depressão, de ansiedade, de processos emocionais muito intensos. A homeopatia tem uma grande contribuição, né? E se ela for associada às vezes com uma terapia, com uma mudança do estilo de vida, melhor ainda. Essa paciente ainda não se beneficiou apenas da homeopatia, a gente está fazendo um programa mais amplo, né, com medicina ortomolecular, com reposições hormonais, corrigindo o metabolismo dela, então certamente ela vai melhorar mais ainda com esses tratamentos de suporte. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste relato do Carbo Vegetabilis, do carvão, né? E o quanto essa substância pode ajudar essa paciente a fazer esse movimento para fora do casulo, para fora do útero, rumo a uma nova vida. Vejo você na próxima, obrigado pela atenção.